Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre homens que na Bíblia, de uma forma assumida, categórica, disseram pequei. Infelizmente, muitos desses homens que nós vamos considerar, posteriormente, depois de terem assumido esse estado de alma, a sua vida não manifestou frutos dignos de arrependimento genuíno, de arrependimento verdadeiro. Nós, no estudo anterior, estudamos acerca de Faraó, o homem que também disse pequei. Eu pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Foi um arrependimento gerado, construído na tempestade, quando a sua nação estava a ser destruída pela sétima praga, quando pedras enormes caíam sobre o seu povo, caíam sobre os campos, destruíam as árvores. Fogo caía sobre a nação, tudo estava a ficar destruído, tudo aquilo que estava fora de casa. E então o Faraó disse: eu pequei. Mas, quando veio a tempestade, quando a praga foi interrompida pelas orações de Moisés, que clamou ao Senhor para que o fizesse, Faraó continuou a ser a mesma pessoa que era antes de ele ter assumido que tinha pecado. Hoje vamos falar acerca de Balaão. Balaão é uma personagem de coração dobre. É o apóstolo Tiago que diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E realmente Balaão é um homem desses. É um homem que tipifica claramente o homem de coração duplo, de atitudes dúbias. É aquela pessoa que nós, ao estudarmos a sua vida, nós chegamos à conclusão, melhor, nós não chegamos a uma conclusão fácil. Algum dia ele teve um relacionamento sério com o Senhor, no fundo, perdido ao salvo. Eu, sinceramente, depois de estudar um pouco mais pormenorizadamente a vida dele, a preparar-me para este estudo, eu até, inclusivamente, inclino mais a pensar que ele nunca teve um arrependimento genuíno, alguma vez. A Bíblia fala acerca daqueles que seguiram, que erraram seguindo o caminho de Balaão. E qual é este caminho? Então, Balaão disse ao anjo do Senhor, lemos isso em Números capítulo 22, versículo 34. O anjo do Senhor, uma cristofania, isto é, o Senhor Jesus, antes de encarnar há cerca de 2000 anos, antes de tomar a forma humana, ele já existia. E no Antigo Testamento nós vemos várias referências ao anjo do Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Mas o apóstolo Pedro diz que muitos erraram seguindo o caminho de Balaão. E quem é que são estes que seguiram o caminho de Balaão? São homens que deixaram o caminho direito. São fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. O Senhor exemplifica o caminho errado de Balaão com o caminho seguido por estes homens. E diz que estes homens, para eles estava reservada a escuridão das trevas eternas. Então, penso que não é forçar a passagem se nós nos inclinarmos muito mais a pensar que Balaão pertence ao número daqueles que estiveram perto. Até porque ele, a certa altura, ele disse que eu contemplarei o Senhor ao longe. Se calhar esta afirmação involuntária da parte dele retratava e retrata o estado espiritual dele. Contemplar o Senhor não de perto, mas ao longe. Por outro lado, ele é chamado de profeta. E ele fez profecias, o Senhor revelou-lhe coisas. Inclusivamente, ele fez profecias acerca do nascimento do Senhor Jesus. A certa altura ele diz: o Senhor meu Deus. Ele profetiza dizendo: uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, referindo-se ao Messias. Mas qual foi este seu caminho, este seu caminho errado? Erraram seguindo o caminho de Balaão. O caminho falam já acerca de um estilo de vida. No livro dos Atos, os primeiros crentes eram também conhecidos como os do caminho. Porquê? Porque tinham particularidades muito específicas
no seu modo de viver. O seu dia-a-dia era influenciado, tinha um estilo, era comparável. Podia-se comparar de uma forma aproximada, já se vê, ao estilo de vida do Senhor Jesus. Então eram conhecidos como os do caminho. Eram seguidores e discípulos daquele que uma vez disse: eu sou o caminho. Eles erraram. E ao longo dos anos, e nós que já temos alguma experiência de dezenas de anos, quase 50 anos, de vivência cristã, nós, aqui e ali, mais frequentemente do que aquilo que nós gostaríamos, nós encontramos pessoas que estão na vida cristã, que fazem menção de servir ao Senhor, mas, nitidamente, na sua vida, frequentemente eles manifestam uma coisa, tentam servir a dois senhores, amam a luz e as trevas, tentam agradar a Deus e aos homens, são como fontes das quais brotam águas doces e salgadas. É vê-los em certas situações e nós pensamos: estou perto, estou junto a um santo. Mas a mesma pessoa, numa outra situação, nós pensamos: será que é um demónio? Com certeza que travam conflitos interiores entre o bem e o mal, mas o mal acaba por vencer mais vezes. Aspiram a coisas lá do alto, mas deixam-se dominar pela ganância das coisas terrenas. Querem viver segundo o Espírito, mas a carne não os deixa ser livres. Balaão, o profeta que falava com Deus e o Senhor falava com ele. Recebia revelações, como nós já dissemos. Contudo, aqueles que seguiram o seu caminho são comparados a nuvens sem água, árvores desarraigadas, 2 vezes mortas. Em que é que consistiu o seu erro? O rei dos Moabitas, chamado Balaque, prometeu que o recompensaria grandemente se ele amaldiçoasse o povo de Israel. Ele consultou o Senhor. Ele queria fazê-lo, mas queria ter as mãos livres. Ele não queria lidar com o remorso, com a disciplina do Senhor e, quem sabe, o seu castigo. Então ele consulta o Senhor. E o Senhor diz categoricamente que ele não poderia amaldiçoar o povo de Israel. Ele próprio reconhece dizendo uma coisa: eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. E os encantamentos não pegam num povo abençoado por Deus. Balaque não desistia facilmente e mandava-lhe os seus emissários com prémios maiores. E Balaão tem uma expressão, uma revelação, vá lá, ele quer mostrar que é uma pessoa séria. E ele diz: nem que o rei, nem que Balaque me desse o seu palácio todo cheio de ouro e de prata, eu não iria amaldiçoar. E na verdade ele não amaldiçoou. Mas ele fez uma coisa má. Ele mudou de estratégia. E a palavra de Deus fala-nos acerca de uma coisa que ele fez. Escrevendo à igreja de Pérgamo, a certa altura, nós lemos na palavra de Deus, no capítulo 2, versículo 14 do livro de Apocalipse: umas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Temos o caminho de Balaão, temos a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Balaão, impedido pelo Senhor de amaldiçoar o povo, ele combina, ele aconselha uma estratégia para que o povo de Israel, de outra forma, seja, por assim dizer, amaldiçoado e castigado por Deus. Influenciado por Balaão, ensinado por Balaão ao rei Balaão, introduz mulheres que se prostituíram
com o povo, com os homens de Israel no acampamento. Ele ensinou-os como é que eles deveriam fazer. E não somente isso. E sacrificassem aos deuses dos Moabitas, a Baal. Então a ira de Deus levanta-se contra o seu povo, porque eles se prostituíram assim, imoralidade, idolatria. E naquele dia, a ira do Senhor levanta-se contra o seu povo e morreram 24.000 dos de Israel. A doutrina de Balaão ensinou Balaque a colocar diante do povo tropeços para que eles caíssem. E grande foi a sua queda. O caminho de Balaão. A doutrina de Balaão. E ele fez isto porquê? Porque amou o prémio da injustiça. Foi devido à ganância. Foi devido à ganância. Infelizmente, ao longo dos anos, a Igreja tem conhecido episódios tristes, manchados pela ganância de tantos. Ao longo dos séculos são tantos. Pela graça de Deus, não são muitos em cada geração, mas homens que, devido à ganância, trazem não somente o prejuízo para o povo de Deus, o embaraço, mas também levam o povo de Deus a tropeçar, a cair e a ser alvo da disciplina do Senhor. O Senhor tem os seus líderes, tem os seus pastores, a quem Ele constituiu como bispos no meio do seu povo. E o que é que se requer? O que é que se requer dos pastores segundo Deus? A palavra de Deus é clara quando de uma forma esclarecida diz isto. Segunda carta de Pedro, capítulo 5, os versículos 2 e 3. Versículo 1. Aos presbíteros, anciãos, bispos, pastores, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Não é que esteja acima de vós, está aí entre vós. Pedro diz aos presbíteros, eu também sou presbítero com eles. Não diz que está acima dos outros presbíteros. Mas também diz que os pastores não estão acima do rebanho de Deus. Estão entre o rebanho de Deus, como Pedro estava entre os outros presbíteros. Apacentai o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. O rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus. E servindo de exemplo ao rebanho. Quantos não têm construído grandes impérios? Até do ponto de vista financeiro. Não foi devido à sua capacidade empresarial, se fosse. Não foi devido a outra situação segundo a qual e pela qual o Senhor os tenha abençoado. Não. Foi porque exploraram o povo de Deus. Prejudicando assim o testemunho que deveriam dar, seguindo o caminho de Balaão, seguindo a doutrina de Balaão. Que apesar de ter dito pequei, o seu coração estava dominado por amor ao dinheiro, que é a raiz de toda a espécie de mal. Não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. E Balaão mostrou que mais do que o povo de Deus, mais do que o ensino direto de Deus, o Senhor não levantou qualquer dúvida acerca do facto de que Ele não poderia amaldiçoar o seu povo. Por linhas travessas. Ele mina a moralidade daquele povo, a sua espiritualidade, levou-os a pecar de uma forma abjeta, adorando o Deus Baal e prostituindo-se com as mulheres moabitas. Não seguir o caminho de Balaão, o caminho errado de Balaão.
não sermos seduzidos pelo prémio da injustiça de Balaão, não seguirmos a doutrina de Balaão. Nós, na obra de Deus, os fins não justificam os meios. Nós, na obra de Deus, temos de ter um coração íntegro. E temos que amar aqueles que Deus ama. E estamos aqui para abençoar aqueles que já foram abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E nós, que uma vez dissemos pequei, o Senhor permita, e Ele quer, dá-nos a graça, a capacidade, o poder, para que, uma vez que dissemos pequei, depois desse encontro pessoal de entrega, de fé, de confiança na pessoa e obra do Senhor Jesus, depois que nós pusemos a mão ao arado, não somente não devemos de olhar para trás, mas também, todos os dias, produzirmos frutos dignos de arrependimento. Para que, após a nossa partida, não haja a menor dúvida, devido ao nosso legado, não haja a menor dúvida no coração de ninguém de que nós nunca fomos homens de coração de obra. Nós nunca deixamos qualquer sinal evidente, apesar de não sermos perfeitos, de que seguimos o Senhor e não seguimos nunca o caminho errado de Balaão. E todos os dias, pela sua graça, produzimos frutos dignos de um verdadeiro, de um genuíno arrependimento. O Senhor nos abençoe.